alegria ter a sua companhia, que bom nós estarmos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a nossa experiência com a Léxio Divina, isso mesmo, a palavra do Senhor que nos direciona, que nos faz experimentar a misericórdia, a presença de Deus, mas também a direção que Ele tem para a nossa vida. Deus está falando conosco por meio do livro dos Juízes e eu quero convidar você a abrir o seu coração para que nós vivamos com muita intensidade o estudo bíblico de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ilumine e nos conduza. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, a sua palavra, o seu caderno, anotar o nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos estudar um capítulo inteiro. Anota aí, Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 25. Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 25. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantou-se bem cedo. Ele e suas tropas acamparam junto à fonte de Arade. O exército de Madiã estava acampado mais a norte, no vale, ao lado da colina de Moré. O Senhor disse a Gedeão: estás levando gente demais contigo para que eu entregue Madiã às suas mãos. Israel poderia gloriar-se às minhas custas, dizendo: foi minha mão que me salvou. Portanto, dá este aviso a todo mundo: quem estiver com medo e a tremer, que volte e se retire do monte Gilboé. Então 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. O Senhor tornou a falar a Gedeão: ainda há gente demais. Manda-os descer até a água. Lá eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, ele irá. De quem eu te disser, este não vai contigo, este voltará. Gedeão mandou o povo descer até a água. E o Senhor lhe disse: põe de um lado os que lamberem a água com a língua, como faz o cão. E os que beberem ajoelhados, põe de outro. Os que lamberam a água, levando-a à boca com as mãos, foram 300. Todo o resto do povo bebeu a água ajoelhado. O Senhor disse a Gedeão: eu vos salvarei com 300 homens que lamberam a água, entregando os madianitas em tuas mãos. E todo o resto do povo pôde ir para casa. As provisões e as trombetas foram destinadas aos que iriam lutar. Ao restante dos israelitas, Gedeão ordenou que se retirassem para as suas tendas, enquanto reteve os 300 consigo. Abaixo deles, no vale, estava o acampamento dos madianitas. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e desce até o acampamento. Eu o entreguei em tuas mãos. Se tens medo, desce com o teu escudeiro, Fara. E, ao ouvires o que estão falando, te sentirás encorajado. Então poderás atacar o acampamento com segurança. Ele desceu com o escudeiro Fara até os postos avançados do acampamento. Os madianitas, os amalecitas e todos os do Oriente estavam espalhados pelo vale, como um enxame de gafanhotos. O número dos camelos era incalculável, como a areia das praias do mar. Quando Gedeão se aproximou, ouviu um homem contar um sonho ao companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Vi como que um pão de cevada que descia rolando sobre o acampamento de Madiã. Ao alcançar a tenda, bateu nela, derrubou-a e a tenda caiu por terra. E o companheiro comentou: isto só pode ser a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Madiã e todo o acampamento em suas mãos. Quando ouviu contar o sonho e a interpretação, Gedeão prostrou-se. Depois voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento de Madiã em vossas mãos. Então Gedeão dividiu os 300 homens em 3 batalhões e entregou a todos trombetas e cântaros vazios, como uma tocha acesa dentro. Disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu. Quando
eu entrar pelos postos avançados do acampamento, fazer o mesmo que eu fizer. Quando eu e os que estão comigo tocarmos as trombetas que temos na mão, tocai também as vossas trombetas ao redor do acampamento e gritai todos juntos, pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão, com os 100 homens que o acompanhavam, entrou pelo posto avançado do acampamento no início do turno de guarda da meia-noite, no momento em que se fazia a troca das sentinelas. Gedeão e seus companheiros começaram a tocar as trombetas e a quebrar os cântaros que levavam na mão. Então também os 3 batalhões tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, segurando as tochas com a mão direita e as trombetas com a esquerda tocavam e gritavam, espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficava em seu posto ao redor do acampamento. Imediatamente todo o acampamento se pôs em desordem, dando grandes gritos, fugiram, enquanto os 300 israelitas continuavam tocando as trombetas. E o Senhor fez com que, em todo o acampamento, voltassem a espada uns contra os outros e debandassem até Bet-seta, na direção de Sereda, até a fronteira de Abel-Meola, perto de Tebate. Então, os israelitas de Neftali, de Assé e das 2 partes de Manassés foram convocados para perseguir os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por toda a montanha de Efraim para avisar: descei contra os madianitas e tomai-lhes as fontes de água até Bet-bera e os vales do Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as fontes d'água até Bet-bera e os vales do Jordão. Capturaram 2 chefes madianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zebe no lagar de Zebe. Perseguiram os madianitas e depois levaram as cabeças de Oreb e Zebe a Gedeão, que se encontrava do outro lado do Jordão. Vamos lá, olha só, Deus quer mostrar algo aqui para aquele povo. A separação dos 300 é exatamente para que ficasse claro que a vitória era de Deus. Por isso que Deus diminuiu a quantidade, né? Por isso que Deus fez exatamente aquela separação, para que diminuindo a quantidade, a glória dele aumentasse, crescesse e ficasse visível, não é? O Senhor, ele não queria que Israel ficasse na autossuficiência, na vanglória, mas ele queria mostrar que foi a força dele que os salvou. Então, ele está aqui protegendo-os da autossuficiência. Então, fica muito claro essa realidade, não é? Então, quando ele separa, por que esses 300 são os que ficam? Porque eles bebem como os cães bebem. Isso demonstra que eles são vigilantes e ágeis, por isso que eles permanecem. E obedientes àquele que está liderando. Então, a guerra espiritual, ela exige de nós vigilância, ela exige de nós prontidão, ela exige de nós humildade, porque nós devemos entender que quem é o vencedor é o Senhor e não nós que vencemos. Todas as vezes que nós nos orgulharmos, presta atenção nisso, todas as vezes que nós nos orgulharmos de alguma vitória e achar que fomos nós, a gente vai cair, a gente vai sucumbir para que Deus depois seja glorificado na nossa vida e nós reconheçamos que sem Ele nós não conseguimos nada. Mas aqui a gente vê um sinal muito interessante fazendo a leitura, né, analógica do texto, né, que é uma forma espiritual de lê-lo. Nós vamos ver aqui o pão que desce rolando e atinge a tenda e ela sucumbe. Quem é o pão da vida? É Jesus. É Ele que vence os nossos inimigos. Então, a gente precisa se alimentar deste pão para nos fortalecermos, para nós vencermos. Então, Jesus é esse pão da vida. Vamos olhar lá para o Novo Testamento, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Então, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo, o inimigo. Jesus venceu o mundo. E com Ele, nós podemos vencer as nossas paixões carnais, os nossos vícios, aquilo que a gente precisa vencer. Lá, Gedeão fez uma estratégia, separou 3 grupos de 100,
Vitória a partir da luz, das tochas, do som, do barulho de quebrar os cântaros e também da proclamação por Deus e por Gideão. Eles ficaram confundidos, os inimigos, e eles se mataram, se enfrentaram entre si. E Deus venceu por aquela estratégia. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós precisamos compreender que a unção, né, ela vale mais do que a quantidade. Isso precisa ficar muito claro. Um ungido vale muito mais do que 1000 autossuficientes. Uma única pessoa numa cidade ungida, dependente de Deus, que adora a Deus e que ora pela transformação e a vitória de Deus naquela cidade, ela atrai avivamento, atrai bênção, atrai libertação, porque ela é ungida, dependente de Deus. Ela não é autossuficiente, ela não é dependente de si, não é a quantidade, mas sim a unção, a qualidade, a dependência de Deus, que faz com que nós sejamos vitoriosos e que atrai também a glória de Deus para onde nós estamos. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? O Senhor deseja que sejamos humildes, vigilantes e que estejamos sempre de prontidão para vencermos a guerra espiritual. A virtude da humildade nos dará o entendimento de que a vitória vem do alto, do próprio Deus, e não da terra, das capacidades humanas. Precisamos da unção do Espírito Santo para que sejamos usados na batalha espiritual e para que a glória de Deus se manifeste. Deus está procurando homens e mulheres humildes, que ficam de prontidão, que são vigilantes, que dependem de Deus, ungidos, onde estão, para se posicionarem aí onde estão, para que a glória de Deus se manifeste. Deus quer alcançar aí a sua casa, o seu bairro, a sua cidade. Deus quer alcançar a nossa nação, mas nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser vigilantes, estar de prontidão e ungidos pelo Espírito Santo, sabendo que é Deus que vence. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos aqui como esses 300 que Gideão separou, que o Senhor separou para a sua vitória. Nós queremos estar cada vez mais vivendo essa experiência da humildade, da vigilância e da prontidão. Nós queremos ser ágeis, Senhor Deus, na nossa busca pelo Senhor. Nós queremos ser humildes para entendermos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. E nós queremos, Senhor Deus, cada vez mais buscar essa intimidade com o Senhor que nos faz vencedores. Vencedores de nós mesmos, vencedores de tudo aquilo que muitas vezes vem para nos desviar do caminho do Senhor. E para isso, nós pedimos a unção do Espírito Santo, mas também nós queremos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, do seu corpo e do seu sangue. Queremos nos alimentar cotidianamente do pão da palavra, que é para nós fortalecimento e vitória. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso, unção do Espírito Santo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da palavra e a Eucaristia. São instrumentos e força para a nossa vitória no combate que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Viva dessa maneira e você verá a glória de Deus manifestar-se em você e através de você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.